Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um podcast Palavras do Reino. Desde já eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. E hoje, como sempre, estou aqui cercado de homens de Deus que vamos trabalhar juntos, vamos conversar juntos e aprender juntos também. Vamos acompanhar, vamos aprender mais um pouco juntos nesse podcast Palavras do Reino. Palavras do Reino. Muito bem, muito bem. Estamos aqui hoje, vamos falar um pouco sobre ações de graças e sobre gratidão. E como não poderia faltar, estão aqui comigo hoje nossos companheiros de ministério. Primeiro aqui do meu lado, pastor Paulo Henrique. Tudo bem, pastor Paulo? Tudo bem, Lucas, graças a Deus. Muito bem. Pastor Marcos Fialho, nosso companheiro antigo já do podcast. E aí, pastor Marcos? Olá, gente. Olá, pastores e nossos irmãos aqui, irmão evangelista antes. Deus abençoe a sua vida. Somos gratos a Deus por tudo que tem feito e mais uma oportunidade de estar aqui. Obrigado, pastor. E aí também o nosso querido evangelista Anderson. Já esteve conosco gravando um podcast algumas semanas atrás e hoje está aqui novamente. E aí, Anderson, tudo bem? Tudo bem, pastor Lucas. Quero cumprimentar aí os irmãos que estão nos ouvindo. Que Deus possa te abençoar com o que nós vamos conversar aqui hoje. Que seja bênção na sua vida e que nós também aprendamos aqui um com o outro aqui. Como ter uma vida grata a Deus, né? Uma vida de gratidão, um espírito grato a Deus. Amém. Como o título desse podcast já diz, ações de graças. E aproveitamos que ontem, a quarta quinta-feira do mês de novembro, foi o dia de ações de graças. Então, nós aproveitamos a ponte, a deixa aí, para falar um pouco mais a respeito disso, né? Um pouco mais a respeito não só do feriado, mas a respeito da gratidão a Deus do modo geral. Aqui no Brasil a gente quase não comemora muito isso, esse feriado, né? A gente quase não comemora muito o ato de ação de graça, o feriado. Esse feriado existe desde a década de 40 aqui no Brasil e muita gente nem sabe que é feriado, que é uma data comemorativa, melhor dizendo, né? Agora convidamos o pastor Marcos, que além de sempre cooperar com a gente aqui no podcast, pastor Marcos morou alguns anos lá nos Estados Unidos, onde isso geralmente é um pouco mais forte, né, pastor Marcos? Então, o feriado chamado Thanksgiving, que é um momento de ação de graça, é um dia de ação de graça, ele é forte nos Estados Unidos, é uma data histórica, é uma data quando os Estados Unidos ainda era chamado Nova Inglaterra. E na região eles sempre agradeciam a Deus porque os Estados Unidos ele foi colonizado por protestantes vindo da Inglaterra. E eles sempre agradeciam a Deus pela colheita. E isso se tornou algo forte e a partir de 1921, pelo ano de 1919, em Massachusetts, Plymouth ter sido um ano fraco, quando deu o ano seguinte, que é o biênio 1920-21, na colheita o governador decretou um dia inteiro de alimentos, estender uma mesa na rua, assim, tipo assim, na vila, ele estendeu a mesa assim naquele lugar, no vilarejo, e aí todo mundo começou a trazer alimentos, e naquela época fizeram uma grande ceia de gratidão a Deus. Ele levantou aquele dia e 90 índios participaram, 90 índios nativos americanos, né, nascidos aqui, participaram junto com esses colonizadores que vieram da Inglaterra, participaram desse momento de gratidão. Então deu-se o início ali, e aí a partir daí os próximos presidentes foi decretando como um dia. E no Brasil, que nem muita gente não sabe, Castelo Branco foi o que regulamentou um dia. Então nós temos no nosso calendário. Não pega muito, né? Geralmente o que pega mais é o Black Friday, né? O dia de vender coisa, de consumir, não o dia de agradecer. Mas temos nos esforçado assim, para lembrar esse dia. Participei várias vezes. Lá tem o peru, né? Que na época era um alimento que era muito frequente.
e eles colonizaram, eles tinha lá, e aí eles trabalharam, e aí o Peru se tornou também um símbolo da gratidão, e aí participei de vários, é muito bom. Quando eu solteiro, quando eu cheguei aos Estados Unidos, a gente fez uma mesa na igreja assim, e é muito bom porque você está ali no momento para lembrar do que você tem. Então, gratidão é lembrar o que você tem e o que você recebeu. É muito interessante isso, né? A gente ter um dia específico. Embora nós que somos cristãos, a gente tem todos os dias para agradecer a Deus, né? Mas eu creio que, assim como as festas antigas, a gente poderia ter um pouco mais de influência. Isso poderia ter um pouco mais de influência, um pouco mais de força, né? A gente tem uma festa específica para agradecer a Deus. Isso devia ser um pouco mais forte, não acha, Pastor Paulo? Com certeza. Nós teríamos que tirar realmente, como faz nos Estados Unidos, tirar um dia específico para lembrarmos de agradecer a Deus. Que a nossa cultura aqui de modo geral no Brasil e até no meio do povo cristão, a nossa cultura é mais de pedir as coisas, de ir atrás das coisas e agradecer especificamente. Nós não fazemos isso, né? Então seria importante se nós como cristãos aprendesse com o exemplo lá dos Estados Unidos, de ter um dia específico. E por que não aproveitar, já que o presidente, como o pastor Marcos falou, Castelo Branco decretou esse dia, né, como dia de ações de graça, por que nós também não façamos o mesmo aqui no Brasil, como é feito nos Estados Unidos? Verdade. Concorda com isso, Anderson? Eu concordo e vou falar a verdade. Olha, eu fui conhecer esse dia de ações de graça não tem muito tempo. Só para você ver como que o brasileiro é desligado disso. Quando eu me converti, é que eu fui conhecer o que eram ações de graça, né? Até porque um dos primeiros cultos que eu participei depois que eu saí da casa de recuperação foi um culto de ações de graça na minha casa, né? Pela minha recuperação, e através da minha recuperação, algumas pessoas da minha família começaram a ir na igreja também. Então, meu pai, como já era cristão há bastante tempo, ele fez esse culto de ações de graça lá. Então, de lá para cá, eu entendia ações de graça como um culto que a gente fazia para agradecer alguma coisa que tinha acontecido. Mas eu não sabia que tinha um dia específico para isso. Então, pouco tempo atrás foi que eu fui descobrir que tinha um dia específico, dia de ações de graça. Porque o brasileiro ignora muitos dias, né? Assim, vários dias, por exemplo, dia da Reforma Protestante, a maioria das pessoas ignora isso. Embora isso seja um dia importante para a nação inteira, a maioria das pessoas nem sequer sabe o que quer dizer isso. E a ações de graça não é diferente. A maioria das pessoas não sabe. Se a gente sair na rua aqui e perguntar, sabia que ontem foi dia de ações de graça? Ele nem vai saber que ontem foi dia de ações de graça. Não vai saber te dizer nem o que é. Vai passar em branco. Então por quê? Porque é uma coisa que não tem tanta importância, né? O povo brasileiro é um povo majoritariamente cristão, né? A maioria é católico, mas é majoritariamente cristão, mas é um cristão é um cristão só... Não praticante. Isso, ele é cristão só na teoria, né? Só no nome. Teoricamente ele é cristão. Porque assim, na prática mesmo, para ser cristão de verdade, se for olhar o que a Bíblia diz lá em Atos 11, quando os cristãos, os discípulos foram chamados cristãos a primeira vez em Antioquia, é porque eles se pareciam com Cristo, né? Pessoas que tinham visto Jesus olharam e falaram, esse povo, ele se parece com Cristo. Fazia diferença, né? Fazia diferença. Então, se for olhar por esse prisma, aí vai diminuir mais ainda os cristãos. O fato interessante que o Anderson falou, esse conhecimento dele do dia de ação de graça ou de ações de graças, é devido realmente exatamente ao princípio protestante que havia cristão no coração daqueles imigrantes que estavam ali nos Estados Unidos. Porque 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ou seja, o cristão ele precisa ter enraizado no seu coração e na sua mente
a gratidão. Sentimento de ser grato. Com certeza. Exatamente. E você presta atenção porque se você estudar a Bíblia, você vê que Noé sai da arca, ele faz um sacrifício em gratidão a Deus. Ele levanta um altar de gratidão. E agradece a Deus. E assim você vai estudando a Bíblia, e isso é presente na Bíblia. Você vê Salomão, ele acaba de construir o templo e faz novamente algo em gratidão a Deus. No início mesmo, né, os filhos de Adão e Eva. Exatamente, faziam em gratidão a Deus pelo que estava acontecendo. Você vê o próprio Jesus nas suas orações: Pai, te damos graça. Então, como se o evangelista antes falou, questão de nós sermos parecidos com Cristo, sermos pessoas parecidas com Cristo, isso tem que estar dentro de nós. Tem que estar enraizado, né? Enraizado em nosso coração. Você vê Paulo em vários lugares, e principalmente ele que escreveu 1 Tessalonicenses e as epístolas, e também logo após aquele naufrágio, Paulo ele sai do naufrágio e dá graças a Deus e come ali o pão e participa ali do momento de gratidão a Deus. Então o cristão realmente precisa focar na gratidão. Verdade. Trazendo um pouco para esse lado, então, como o Anderson disse, quando saí da casa de recuperação, a gente fez um culto de ação de graças. Eu creio que nós 4 aqui já participamos de vários cultos de ação de graça. Muitos. O culto de ação de graça, a gente não precisa ter uma data específica para isso, né? Não. Tudo bem, ontem foi o dia de ação de graças, o dia nacional, muitos países no mundo, foi internacional isso, o dia internacional de ação de graças, e isso assim, muitos países comemoram, alguns ainda não, mas nós que somos cristãos, a gente não precisa ter um dia específico para isso, né? Todo dia. A gente pode ter esse espírito, esse sentimento de gratidão, como o pastor Marcos disse, e já usando ainda o exemplo de Paulo, todas as cartas, eu olhei uma por uma, todas as cartas que Paulo escreve, ele sempre começa dizendo algo voltado para a área de gratidão. Ou ele diz: dou graças a Deus por vocês, ou bendito seja o nome do Senhor, porque me trouxe até aqui. Toda a epístola de Paulo, você vai perceber, tem um capítulo lá, uma parte do capítulo que fala: oração de Paulo em agradecimento, em ações de graça pela igreja tal, pelos irmãos tal. E geralmente isso é sempre no começo ou no final da carta. Isso, Por quê? Porque ele mostra a gratidão que ele tem a Deus em poder estar escrevendo aquela carta, e mesmo no final da carta, Paulo ainda agradece a Deus, independente do que está acontecendo com ele. Verdade. Né? Então, trazendo isso para o nosso lado, como eu disse, usamos o feriado ou a data internacional de ações de graças como uma ponte para essa questão da gratidão a Deus. Eu creio que a gente tem vivido assim um momento na igreja tão prático, né? Eu acho que posso dizer isso, que tudo hoje em dia é muito prático, né? Você chega em casa à noite, você está com fome. Eu não vou fazer janta, eu vou ligar. Vai vir uma pizza, um sanduíche, uma comida, alguma coisa assim. É mais prático. Tudo mais rápido, né? Esses dias eu vi vendo a propaganda de um aplicativo de comida, dizendo, o rapaz que apresentava, ele dizia: é rápido, prático e o melhor, sem precisar falar com ninguém. Então, ou seja, quanto mais isolado e prático, para mim, melhor. Hoje em dia tem se tornado isso. E, consequentemente... Conveniente, né? Consequentemente, a gente tem trazido isso para o nosso relacionamento com Deus. Sim. E se a gente quer um relacionamento com Deus prático, é tipo assim, então tá bom, eu vou orar, vou jejuar e Deus vai me dar isso, aquilo outro. Tá, mas e a gratidão a Deus? E quando recebe? E a gratidão ao Senhor? E quando não recebe, pastor Paulo? Também Exato, tem quando não parte, recebe, né? Tem essa parte também. Eu até ouvindo aqui o pastor Lucas falando, aplicando na minha experiência de vida, eu acredito que todo mundo tem esse pensamento, né? Todo cristão, pelo menos a maioria deles tem, mas não tem como falar pelas pessoas, mas falando por mim. Quando Deus me tira de onde eu estava, quando Jesus me salva, eu estava numa situação tão complicada, irmãos, que hoje não tem como acontecer nada na minha vida que eu não tenha motivo para agradecer a Deus. Então eu acostumei a viver assim. Isso. É tanto que nas minhas orações eu tenho dificuldade de pedir as coisas para Deus. Porque quando eu dobro o joelho para orar, eu fico só agradecendo o que Ele já fez, o que Ele fez naquele dia, e eu vou lembrando de coisas que Ele tem feito e vou agradecendo. E assim,
lógico que a gente tem que pedir, a Bíblia ensina em Mateus 7 que a gente tem que pedir, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei. Mas assim, eu tenho dificuldade de pedir. Inclusive, um acontecimento que teve comigo o ano passado, no final do ano passado, um pouco, no meio de dezembro mais ou menos, eu bati o carro. E ali o Espírito Santo agiu ali na minha vida e consegui ficar calmo, acalmar a mulher do outro carro que eu bati. E assim, naquele momento difícil, eu dei glória a Deus. Naquele momento ali, eu já percebi o que tinha acontecido com o carro tinha batido o motor, mas eu consegui dar glória a Deus naquele momento pelo que Ele tinha livrado a gente de ter acontecido. Isso. Então aquela situação não me fez deixar de louvar a Deus, deixar de agradecer a Deus. Não me trouxe motivos para pelo menos esquecer de agradecer a Deus. Por quê? Porque em todas as situações que acontecem na nossa vida, seja ruim ou seja boa, se for ruim, Deus te dá um livramento de alguma coisa pior. E se for boa, como a maioria das vezes tem sido coisas boas que acontecem nas nossas vidas, né? E você já tem um motivo de agradecer, porque aconteceu algo de bom. Então eu acostumei, pastor Lucas, a viver uma vida grata a Deus, assim, naturalmente. Não porque eu sou bonzinho, não. É porque de onde Deus me tirou, de onde Jesus me resgatou... Você sabe de onde você veio, eu né? sei de onde eu vim e assim, como eu tenho muito medo de voltar para lá, qualquer lugar que Jesus me colocar, que não seja naquele lugar que eu estava, eu vou agradecer a Deus. Vai ser grato. Vou ser grato a Deus. Isso, você está falando aí o texto que o pastor Marcos citou, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A gente pensa que agradecer é só quando a gente recebe uma bênção, quando recebe algo de Deus, de coisa boa, agradável, mas em toda situação, quer seja boa, quer seja ruim, nós temos que aprender a ser gratos a Deus, que é isso que Deus quer da gente. Então, o que o Anderson está falando aí, o evangelista está falando aí, é a verdade que nós temos que viver. Ouvindo ele falar, isso aí parece que hoje em dia é exceção, né? Porque geralmente a tendência nossa como ser humano, e até no meio cristão, é só reclamar e maldizer por alguma coisa que acontece. Nós temos que olhar sempre também nas coisas que acontecem com a gente. Tudo tem um propósito, nada na vida do cristão. Eu aprendi isso na minha jornada, na minha vida cristã, e não é pouco tempo de vida cristã. Eu aprendi sobre isso, que a gente tem que aprender a ser grato a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. E o apóstolo Paulo é o maior exemplo disso. Eu aconselho a quem está nos ouvindo, se tirar um tempinho e ler principalmente a carta de Filipenses. Leia a carta de Filipenses, você vai ver um exemplo de gratidão a Deus. É o exemplo da vida do apóstolo Paulo. E a carta de Filipenses, outro exemplo que nós também tiramos na Bíblia, é quando Paulo e Silas estavam presos aonde? Na prisão, no cárcere, aonde? Em Filipe. Lá, eles presos, à meia-noite, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam louvando, adorando, agradecendo a Deus por estar passando por aquilo, em vez de estar ali reclamando e maldizendo. E ali Deus abriu a porta para a conversão do carcereiro, para a conversão da família do carcereiro. Isso é muito interessante porque o pastor Paulo tocou num assunto que eu até queria falar muito, não sei se vai dar tempo da gente falar nesse podcast ainda. Os discípulos, os apóstolos, as pessoas que seguiam Jesus no início da igreja, eles agradeciam a Deus pelo privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. Exato. Ou seja, rapaz, eu estou sendo perseguido, o imperador mandou matar todos os cristãos, mandou matar toda a minha família. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar sofrendo pelo nome de Cristo. Era esse sentimento que os cristãos tinham. O próprio Paulo escreve isso nessa mesma carta, na carta de Filipenses, no capítulo 1, versículo 29. Ele diz desse jeito aos Filipenses, ele fala: a vocês foi concedido não só o privilégio de não só crer em Jesus, mas de padecer por Ele, né? Nessa mesma carta ele diz isso. Então, e hoje, com
geração triunfalista, você vai pregar isso, você é crucificado se você pregar um negócio desse, né? Porque eles preferem isolar o capítulo 4 e o versículo 13 e dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas não lê o que vem antes, né? Não vê o contexto. Eu posso passar por todas as dificuldades, eu posso passar fome, eu posso passar frio. É disso que Paulo está falando. Isso, tem que ler o contexto, né, do versículo. Mas o neo-evangelho isola só o versículo 13 e diz, não, eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. É igual o que eles fazem com o versículo 2, capítulo 12 de Romanos, onde fala assim, não se conformeis com esse mundo. Lá está dizendo para não entrar em conformidade com o mundo. Mas o herege pega e fala, não, você não pode, você tem que ser inconformado. Você não pode se conformar e aceitar essa vida medíocre. Aplica tudo no triunfalismo ou na prosperidade, né? Isso gera uma vida não grata a Deus. Com certeza. Se você se apegar à teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade foi um tiro no pé da gratidão. Exato. Foi sufoca. Por quê? Porque ela vem junto com o consumo. É tão interessante que todo mundo fala assim, que nem ontem foi o dia de ação de graça, sexta-feira é o Black Friday do consumo. Ou seja, você agradece pelo que tem e hoje você vai comprar coisa. Isso. Então, tipo assim, vira uma contradição muito grande. E eu uma contradição, né? Eu vi várias pessoas falando sobre isso, porque a cobiça das coisas, o triunfalismo ou a teologia da prosperidade, ele faz você querer mais e nunca ser grato. A gratidão, ela gera em você um contentamento. Satisfação. Uma satisfação. Quando Paulo está na cadeia, o apóstolo Paulo ele está na cadeia, ele lembra que a igreja progrediu. Ele agradece pela igreja. Mas Paulo, você está na cadeia. Mas ele está agradecendo. Graças a Deus que vocês estão progredindo, o evangelho está progredindo. Ou seja, em todo tempo ele tem a gratidão. Em todo tempo ele está sendo grato. Ações de graça. Ele sabia realmente viver em cada circunstância. Cada circunstância da vida dele. Então, quando chega o momento de consumo, entende, a teologia do consumo que é para o mundo e a teologia da prosperidade que é para a igreja, quando chega nesse momento, e o triunfalismo, que nem o bem disse o evangelista Anderson, as pessoas só querem mais, elas esquecem disso, elas se tornam acumuladoras de coisas e nunca tem gratidão no coração pelo que já tem. Isso é muito interessante. Vamos aproveitar aqui que vão estar ouvindo no dia da Black Friday, né? Isso. Então vamos aproveitar, vamos deixar um recado. Por exemplo, o irmão acabou de dar graças a Deus no dia de ação de graça pela fatura que ele conseguiu pagar do cartão, né? Talvez até uma dívida que ele acumulou e foi parar no Serasa, e hoje ele está louvando a Deus porque ele acabou de pagar, e daqui a pouco ele vai lá e faz outra. As tentações, né? Então é um contraste. E engraçado, eu não sabia que caía na mesma semana. Caía, já é feito assim mesmo. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo hoje. Agradece na quinta e gasta na sexta. Isso é muito interessante que o pastor Marcos está dizendo, o Anderson complementando aqui, porque realmente tudo que vem, a Yuri, minha esposa, ela tem um ditado que ela diz que tudo aquilo que começa grande, tudo aquilo que nasce grande é monstro, né? Tudo aquilo que se nasceu gigante, alguma coisa está errada. E você vê que teologia da prosperidade ou a teoria do consumismo, ela faz você querer ser cada vez maior. Isso. Então, se você está há 3 anos com o mesmo carro, então, então Deus não tá te abençoando. Ou você não tem fé. Exato. Se você está com a casa lá, ainda tá aquela goteira ali, poxa vida, claro, não estou dizendo do camarada que tem condições e deixa aquele negócio. Aí já é lá, relaxamento, né? Exatamente. Mas o cara que ele não tem condições, ele chega lá, vê a casa do irmão, pô, você ainda tá nessa casa aqui velha, você não rebocou a casa, você não ajeitou a casa, você não tem fé, ou Deus não está te abençoando, ou o que é? Então, eles não levam em consideração que o espírito de gratidão não depende do que você está vivendo material, financeiramente. O espírito de gratidão não depende, eu sou grato a Deus porque agora, como diz aquele ditado, né? Dinheiro não traz felicidade, mas bem que eu queria estar triste em Paris. Né? Então, tipo assim, então não é porque você está lá em Paris, no melhor hotel, gastando dinheiro, ou em qualquer outro lugar que você
sonhe em estar, então por isso eu vou agradecer a Deus, eu vou glorificar a Deus. Mas e quando você está em casa, que você só tem o arrozinho ali e um bocadinho ali de carne moída, ou nem isso, você tem o mínimo para se alimentar e para alimentar a sua família? O espírito de gratidão, ele ainda precisa agir na nossa vida. Sim. Independente do que aconteça, independente de onde a gente esteja ou o que a gente tenha, né? O espírito de gratidão, ele precisa agir independente de qualquer coisa. Sabe uma coisa, pastor Lucas? Eu louvo a Deus por algo que sempre acontece comigo, assim. Quando eu penso em dizer assim, Deus poderia fazer isso para mim, eu penso. E eu falo de coração, irmãos. Eu não sou uma pessoa de ficar pedindo muita coisa para Deus. Talvez até um erro, né? Porque a Bíblia ensina você pedir também. Mas quando eu penso assim em lamentar, ou pelo menos internamente, eu gero aquele sentimento de dizer, rapaz, poderia ser diferente. Eu vejo alguém, ou na internet, ou na TV, passando por uma situação muito pior. Então, assim, não há situação na nossa vida que você não vai encontrar alguém passando por algo pior. Nós aqui na igreja trabalhamos com obra missionária, a gente vê isso todos os dias. A gente vê todos os dias. Então, assim, e geralmente essas pessoas, igual um vídeo que eu assisti recentemente, um documentário, é o Cabrini que fez esse documentário recentemente. O acontecimento é antigo, mas ele gravou o documentário recentemente. Uma mulher que no leito de morte, o Cabrini conheceu ela já estava poucos dias de morrer, fazendo quimioterapia, não reagia mais, e você olhava para a mulher, ela estava sorrindo o tempo todo. Mas era uma mulher cristã, né? Ela acreditava em Cristo, ela sabia para onde ia, estava preparada para morrer. O Cabrini perguntou várias vezes para ela respondia. Mas você via a gratidão na pessoa, ali prestes a morrer. Isso para nós que somos salvos não é tão difícil de compreender, mas para o que está perdido, às vezes é complicado ele entender isso, né? Porque assim, o Evangelho traz essa luz para nós. O Evangelho é que tira a escama e você consegue enxergar que a nossa vida real mesmo, a nossa vida é a vida eterna. Isso aqui é só uma passagem, é só um período que você vai viver aqui, seja ele 60, 80 anos, que seja ele todo sofrendo, mas a eternidade você vai estar com Deus, né? Então, assim, o próprio Paulo diz que a gente não pode comparar, né? Não dá. Não tem como comparar esse leve e momentânea tribulação com... Olha a comparação que o apóstolo faz. Ele compara leve e momentânea tribulação com eterno peso de glória. Ou seja, leve com peso, momentânea com eterno. Ele faz uma comparação que leva a gente de um oposto até o outro. Exato. Né? É quase que... É até difícil da gente compreender isso. A gente tem que parar e se concentrar um pouco melhor para a gente compreender a profundidade disso. Paulo tinha uma linguagem bem interessante. Até se algum dia a gente for gravar um podcast sobre as cartas de Paulo, vai ser legal. Porque o Paulo, ele... Só 13 cartas. Eu acredito até em 14. Mas assim, não é definido. Mas para você ver, ao mesmo tempo que o Paulo fala leve e momentâneo, ele fala peso e eterno. Aí em outras partes ele fala assim, quando ele fala sobre o céu, ele fala aquilo que não desceu, o ouvido não ouviu, os olhos não viram, não desceu ao coração do homem, mas ele foi no terceiro céu, né? Ele fala lá que conheceu um homem em Cristo, mas está falando dele mesmo. E aí quando você acha que ele vai falar, não, é assim, aí ele fala, não, eu ouvi palavras inefáveis que não é lícito ao homem dizer. Então ele tinha uma linguagem que, ao mesmo tempo que não te diz aquilo que não pode dizer, te faz imaginar. Porque a gente fica ouvindo Paulo falar sobre o céu, né? E você fica tentando, fala, não, mas é inefável, é inimaginável, mas você fica tentando criar aquele lugar que você vai morar um dia. E é onde o cristão ele entende que ele é grato pela salvação. Porque por tudo que ele passa, até mesmo o sofrimento que nem Paulo, ele era grato porque ele sabia que essa vida era passageira. As coisas que ele viu, as coisas que ele tenta trazer para nós, apresentando nas suas cartas, ele mostra, olha, seja grato, você foi salvo, seja grato, você vai ter uma vida eterna com Cristo, vai ter
uma vida constante com Ele. Então ele traz a gratidão para dentro das suas cartas, justamente porque ele entendeu os céus, ele entendeu o reino de Deus, ele entendeu Deus, ele entendeu Jesus Cristo, ele entendeu tudo isso. E toda essa situação que ele entende, ele consegue dizer: cara, o cristão tem que ser grato. Olha só quem é Deus. A mudança, a transformação que Deus fez na vida dele, ele tinha que ser grato mesmo. Sim. E assim como nós, se olharmos a transformação que Deus fez em nossas vidas, eu estou falando aqui, eu sei que o Anderson também não nasceu no berço evangélico, o pastor Marcos e o pastor Paulo não nasceu num berço evangélico, o pastor Marcos sim. Mas ainda assim, se você pega pessoas, tanto as que nasceram dentro de um berço evangélico, quanto aquelas que não nasceram, todos nós, em determinado momento da nossa vida, nós temos que confessar os nossos pecados, nos arrepender. Sim. E confessar o Senhor como nosso Senhor e Salvador. E isso, quando nós olhamos depois de alguns anos, uns anos depois que nós tomamos essa decisão, a gente olha e vê o quão boa foi essa decisão na nossa vida. Como foi importante. Melhor escolha, né? E nós só temos motivos para agradecer, para glorificar a Deus por isso. Depois vamos gravar um outro podcast sobre isso, sobre esse mesmo assunto. Mas eu creio que todos nós, sejamos nós que estamos aqui sentados nessa mesa, ou seja você que está nos ouvindo, todos nós temos motivos de sobra para agradecer, para glorificar a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas. E não só pelo que Ele fez, mas pelo que Ele ainda pode fazer por nós. Com certeza. Né? Então, para encerrar esse podcast, eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês. Pastor Paulo, muito obrigado. Quer deixar uma mensagem, uma saudação final? Então, Pastor Lucas, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando juntamente com o evangelista Anderson, com o pastor Marcos Fialho, com você. E eu gostaria de deixar aqui um texto que Deus colocou no meu coração, o Salmo 100, versículo 4 e 5. Para que todos que estão ouvindo possam estar refletindo e meditando sobre isso. O Salmo diz assim, Salmo 100, versículo 4 e 5. Entre pelos portões do templo com ações de graça, entre nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Que nós possamos continuar firmes, agradecendo a Deus em todo o tempo, louvando ao Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Amém. Pastor Marcos. Eu também sou grato a Deus, tá vendo? Gratidão. Isso tem uma linguagem nossa já do cristão que lê a Bíblia. Eu sou grato a Deus, grato pela vida do pastor Paulo, evangelista, do pastor Lucas, esse momento, pela igreja, pelo momento da R100, fazendo esses podcasts, porque eu vejo a mão de Deus levando a palavra de Deus através das redes sociais. Sou grato por estar aqui, grato ao meu Deus, e acredito que o meu conselho quando for alimentar na mesa com seus filhos, agradeça a Deus, ou no seu trabalho, abaixa a cabeça, agradeça a Deus, entende? E mostre o quão grato você é através da refeição, que é o que o nosso Jesus, o nosso Senhor ensinou quando Ele foi repartir o pão ou distribuir o pão. Seja grato sempre. Amém. Evangelista Anderson, muito obrigado, viu? Amém. Quero agradecer a Deus também pela oportunidade. Como já disse da outra vez, gosto muito de conversar sobre a Bíblia, sobre as questões bíblicas e teológicas. E eu só tenho a agradecer a Deus sempre, né? Eu acho que de todos aqui, eu acho que eu sou o que mais deve ser grato todos os dias. E de fato eu acordo com essa gratidão todos os dias. E sempre que eu lembro, né, Deus não me permite esquecer, eu dou glória a Ele por isso. Sempre quando eu lembro de onde Ele me tirou, quando eu tenho notícia de alguém da minha época que faleceu, que eu imagino que hoje eu poderia estar morto e perdido, né? O pior de tudo é isso, né? Porque a vida física não importa tanto, o que importa é a eterna. E Ele me deu isso de presente sem eu merecer. Então eu louvo a Deus
Louvo a Deus pela R100, pelo que Deus tem feito aqui, está fazendo na nossa igreja, na nossa comunidade, e que esse podcast possa abençoar aí os irmãos que estão ouvindo. Eu agradeço em primeiro lugar você que tem nos ouvido, que tem nos acompanhado sempre. Agradeço e louvo a Deus pela sua audiência. Agradeço a Deus pelo evangelista Anderson, pastor Marcos, pastor Paulo Henrique, nossa enciclopédia bíblica aqui. Muito obrigado pela vida de vocês. Esse homem sabe todos os textos da Bíblia. Glória a Deus. Não, todos não, né? Alguns. Qual texto? Ele já sabe. Não, qual ele sabe. Rapaz, isso é uma enciclopédia. Todos não, né? É um dicionário. Agradeço Deus a Deus pela graça. sua vida, pastor Paulo. Amém. Agradeço a Deus pela vida de vocês e esteja junto conosco, continue nos acompanhando. Semana que vem temos mais um podcast. Vamos continuar falando deste mesmo tema sobre gratidão a Deus. Compartilhe, curta esse podcast, divulgue e agradeça a Deus todos os dias. Um grande abraço, queridos. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.